Bom, para quem não conhece o professor Carlos Nobre, ele, tirando o Dom Pedro II, ele é o segundo membro brasileiro da Royal Society, fundada em Londres, né, que é uma prestigiada sociedade científica. Professor, o senhor poderia contar um pouquinho dessa sua participação lá, da sua nomeação? De fato, é um privilégio, e aí um privilégio nosso, né, de todos nós brasileiros, de ter uma pessoa como o senhor, um representante brasileiro nesta sociedade tão prestigiada, científica tão prestigiada. Sem dúvida, a Royal Society é uma sociedade, é a mais antiga do mundo, foi fundada em 1630, e o Brasil teve e tem inúmeros grandes cientistas. É um pouco surpreendente que eu fui o primeiro cientista nomeado, eleito, né, para ser um membro estrangeiro, porque o Dom Pedro II, ele era da categoria de imperadores reis, né? A Royal Society, além de cientistas, eles têm também membros que são do mundo da realeza, né? Então, é uma surpresa. O Brasil já teve inúmeros grandes cientistas. Mas, de qualquer modo, essa eleição, eu acho que teve muito a ver com a preocupação mundial com a Amazônia. Eu tenho dedicado minha vida profissional muito à Amazônia. O meu primeiro emprego foi lá atrás, em 1976, lá no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e eu dediquei muito da minha carreira científica a estudos amazônicos, e muito do que eu tenho muito chamado a atenção do risco que a Amazônia corre, que nós chamamos o risco de passar do ponto de não retorno, em inglês tipping point, e a Amazônia está na beira desse precipício. Eu tenho chamado muita atenção e buscado também soluções. Eu acho que a minha eleição foi um reconhecimento da preocupação dos cientistas de todo o mundo com o futuro da Amazônia. Então, foi muito para chamar a atenção do mundo de que nós temos que fazer algo para salvar a Amazônia, e os cientistas, não só eu, mas inúmeros cientistas, nós trabalhamos com a Amazônia e estamos mostrando cada vez mais o risco que a Amazônia corre. Então, eu entendo que foi muito um reconhecimento da Royal Society do trabalho que a comunidade científica, que eu tenho, de certo modo, liderado muito desses experimentos na Amazônia, faz para buscar soluções para a Amazônia. Isso vem também num contexto político, né, não só nacional como internacional, de muito, talvez de um desrespeito à produção científica, né, em relação à Amazônia, e à própria opinião da ciência. Nós tivemos aí um governo agora que se encerrou, que praticamente desmontou todo o sistema de preservação, de fiscalização. Agora, ao mesmo tempo, a gente retoma esse debate numa outra perspectiva até mundial, né, de entendimento do que seria a melhor forma quando a gente fala de preservação, né? A gente viu nesse debate político também, a gente acompanha em diversos fóruns, muito se fala em economia verde, muito se fala em quanto a Amazônia pode gerar de dividendos para o Brasil. Quer dizer, como é que é isso? É difícil para o nosso espectador materializar, né, quando a gente fala de economia do carbono, etc. e tal, mas é muito difícil você materializar essa economia verde associando produção, preservação a desenvolvimento econômico, né? Ou você tem uma visão romântica de se manter intocável a floresta, ou você tem uma visão absolutamente pragmática de se derrubar a floresta, de se extrair o que for possível dela, de transformar isso em pasto e ampliar aí as áreas cultiváveis, que é uma das maiores pressões, né, de todo o bioma do agronegócio. Como é que o senhor poderia explicar um pouquinho, tentar trazer, aproximar essa realidade para o nosso espectador, professor? Sem dúvida. É importante verificar o seguinte:
Esse modelo que explodiu muito nos últimos anos do governo anterior, governo federal anterior, é um modelo que, de fato, ele vem dos anos 70. Na ditadura militar, se criou esse conceito de que a floresta, as árvores não valem nada, elas são impedimentos ao chamado desenvolvimento. Se levou milhões de brasileiros, tirando a floresta, criando muitas estradas, doação de áreas para milhares, centenas de milhares de pequenos agricultores, doação de área gigantesca para grandes fazendas pecuárias, no sentido até do que você falou, a floresta não vale nada, tira a floresta, substitui por pastagens para pecuária, substitui por alguma cultura agrícola, como soja, substitui, vai explorar o potencial de mineração, de grandes hidrelétricas para exportar eletricidade para outras partes do Brasil. Então, esse é o modelo que vem lá de trás. Então, esse modelo já tem 50 anos. Aí vamos olhar. Levaram milhões e milhões de brasileiros para a Amazônia. Criou um desenvolvimento? Não. A Amazônia é um dos lugares mais pobres do Brasil. Índice de desenvolvimento da Amazônia, de municípios da Amazônia, são paupérrimos. Praticamente mais de 80% da população amazônica é pobre. Grande parte desses que migraram para a Amazônia e dos filhos e netos que ficaram na Amazônia continuam pobres. Então, esse é um modelo que não tem nenhuma prova de que, de fato, trouxe um desenvolvimento socioeconômico. Então, esse é o primeiro ponto. Aí, vamos olhar em comparação. Inclusive, na Amazônia, existem cooperativas que produzem produtos florestais em sistemas agroflorestais que foram desses migrantes que foram lá atrás para a Amazônia, os pais, os avós foram, e há 20 anos, eles começaram, 25 anos, eles começaram a abandonar a pecuária, cana-de-açúcar e outras culturas e passaram a desenvolver sistemas agroflorestais. Há cooperativas de sistemas agroflorestais da Amazônia que são todos produtos da Amazônia, da imensa biodiversidade da Amazônia, a maior biodiversidade do mundo. Eles começaram a produzir os produtos. A gente conhece aqui fora da Amazônia muito o açaí, o cacau, o cupuaçu, alguns produtos, mas eles produzem dezenas e dezenas de produtos. Todas essas populações das cooperativas de sistemas agroflorestais melhoraram muito a sua qualidade de vida. Eles eram pequenos agricultores paupérrimos, pobres, classe E do IBGE. Todos migraram, muitos já chegaram na classe C, a maioria, e muitos já atingiram a classe média. Então, essa é uma amostra já, ainda que o número de cooperativas seja modesto perto do tamanho da Amazônia, cooperativas de sistemas agroflorestais, mas isso já mostra o enorme potencial do que nós chamamos uma bioeconomia de floresta em pé. Uma cooperativa que chama Canta, na cidade de Tomé-Açu, sul de Belém, ela produz mais de 120 produtos, 64 diferentes espécies da floresta amazônica. Ela melhorou demais a vida de milhares de pessoas e mostra um gigantesco potencial. Então, essa já são provas iniciais de que o potencial de você ter produtos da floresta, trazer esses produtos para os mercados regionais, nacionais, internacionais, o açaí já traz mais de $1 bilhão por ano para a economia da Amazônia brasileira. O açaí já passou até a madeira, e a madeira, 80% da madeira extraída da Amazônia é tudo ilegal, é roubo de madeira. Então, o açaí e outros produtos podem, daqui a pouco, se continuarmos nessa bioeconomia, eles vão passar a pecuária, inclusive. A produtividade da pecuária na Amazônia é baixíssima. Em todo o Brasil, a pecuária tem uma baixíssima produtividade, 1,3 cabeças de gado por hectare, 1,6 milhões de quilômetros quadrados quase de áreas de pecuária. No discurso de posse do presidente Lula, ele já mencionou 300 mil quilômetros quadrados de pastagens de baixíssima, degradadas, baixíssima produtividade. Isso tudo pode ser restaurado, pode ser criado sistemas agroflorestais, pode ter uma agricultura muito mais
sustentável. O presidente, no seu discurso, também chamou agricultura regenerativa. Então, esse é um potencial que o Brasil tem e é um potencial que a Amazônia tem. Por isso que é correto essa postura do novo governo, do presidente Lula, da ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, do ministro, do vice-presidente Alckmin, que é ministro de Indústria, Comércio e Serviços. No seu discurso de 2 dias atrás, ele também falou do potencial da industrialização da sociobiodiversidade brasileira, que é essa economia, essa bioeconomia de floresta em pé. Isso tem um enorme potencial, mantém a floresta, mantém os serviços ecossistêmicos, mantém o carbono, combate a emergência climática e, não só isso, enorme potencial de beneficiar socialmente e economicamente todas as populações amazônicas e a economia dos países amazônicos. Então, não existe mais uma necessidade de continuar com aquele modelo de uma agricultura, de uma pecuária de baixíssima produtividade e que foi o principal vetor. Quase 90% do primeiro desmatamento na Amazônia para a expansão de fazendas pecuárias, num valor cultural de uma parte dos pecuaristas e agricultores brasileiros de expansão permanente do tamanho, querem grandes fazendas de pecuária, mas não é absolutamente mais necessário. A economia de floresta em pé tem um potencial econômico muito maior do que acabar com a floresta.